Para gravar, gente? Então, boa noite oficial, gente. Hoje a gente está no terceiro encontro do Movimentos. E aqui estou com as meninas. Eu estava, inclusive, conversando com uma das participantes, que é a Paulinha, que tem um filho de 2 anos. E aí eu perguntei, já que o tema hoje, né, exercício físico e sono, como que andava o sono, né? Porque, claro, quem for assistir depois, às vezes serão homens, também passam de uma maneira ou de outra, né, pela essa privação de sono quando tem a maternidade, mas eu acho que a questão que mais judia das mulheres, né, falando em maternidade, maternagem, né, é a privação de sono. E o corpo é tão fantástico, né, existe uma sabedoria tão incrível, né, e isso conversa com a natureza, né, de alguma maneira, que prepara, né, essa mulher e esse casal aí para lidar com esse período que realmente traz muita privação mas meu corpo ele realmente consegue se adaptar para que, né, possa então, né, fazer com que essa criança, né, se desenvolva nesses primeiros anos. Então a gente sempre vai tentar adaptar as falas aqui para contextos como esse, né, da Paula, né, na gestação, e também as pessoas que trabalham, né, numa pegada diferente, né, as pessoas que fazem trabalho noturno. Então a gente vai tentar fazer alguns comentários aí que possam beneficiar de alguma forma. Deixa eu só esperar a Regiane entrar para a gente poder começar a falar um pouquinho mais aqui. Acho que a Regiane entrou. Regiane, boa noite, seja bem-vinda. Bom, esse tema hoje, na verdade, os dois temas são temas importantes. Eu mandei um materialzinho para vocês, eu vou dividir a tela. E lá eu, né, introduzi a conversa, né, falando do sono. Quando eu montei o Movimentos, para mim, a vontade era colocar primeiro, né, o sono. Claro que a gente pode sempre adaptar essas ordens aí, porque todas são importantes e são necessárias, mas o sono, se vocês entendessem a importância do sono, seria a primeira coisa que na meta de vocês, caso ele não esteja de forma adequada, eu trabalharia para ajustar, tá? Pode não parecer, né, no primeiro momento, para algumas pessoas tão importante assim, mas acredite, né, o sono, né, adequado, ele vai regular todo o seu metabolismo, vai impactar em tudo, né, impacta no seu humor, impacta na sua saúde, impacta na sua disposição, na sua concentração, no seu foco, enfim. Então, eu coloco aqui que o sono é inegociável, né? O que eu vou trazer para vocês, mas claro que há raríssimas exceções de negociação desse sono, quando a gente fala em situações, né, da privação, onde não tem realmente o que fazer, né? Então, uma questão, né, biológica e natural da maternidade, isso vai acontecer, e como eu falei, o corpo ele se adapta por esse período. Mas é um período que passa, né? E depois a mulher consegue aí dar uma resgatada, mas sempre tem um prejuízo, gente. A verdade é essa, né? Quando a gente não adequa ao sono, ele vai trazer um prejuízo, talvez não hoje, mas, né, a médio e longo prazo, se a gente não conseguir fazer adequação, né, das horas do sono e também da qualidade desse sono, isso vai repercutir na nossa saúde. E para quem de repente está aqui e deseja, né, das metas aí alcançar um emagrecimento, também prejudica o emagrecimento. Ah, não, Ana, eu não quero emagrecer, eu quero hipertrofiar, eu quero ganhar massa, também impacta, né? Então ele está associado a muitas reações metabólicas que tem a ver, né, com o fato de fazer exercício, com o fato de estudar, com o fato de ter saúde e por aí vai. Então, assim, essa é uma condição. E a outra são as pessoas que não têm outra opção do que, né, de repente, trabalhar em jornadas noturnas. Não à toa, e aí eu trago a minha bagagem lá do direito, que a lei, ela estabelece, né, alguns adicionais, né? Então, o adicional noturno é um dos, né? E se ainda tem uma pessoa que trabalha em condições de periculosidade, insalubridade noturna, ela tem outros adicionais, né, que se somam. Justo porque já se é sabido que essas privações, essas situações de exposição, elas vão impactar na saúde. Então, é por isso que a pessoa recebe, né, para quem trabalha nessas jornadas, para que ela tenha, então, ali um valor, né, como se fosse já uma pré-indenização dos danos que ela vai sentir, né, com o tempo. Então,
é importante que vocês entendam, antes de eu falar do sono em si, e eu vou falar de forma breve, porque daí que me aprofundar, não é, né, trazer de maneira técnica, algo que vocês já devem ter escutado, que eu já comentei, que é o ciclo circadiano, né? O ciclo circadiano é uma das coisas mais incríveis, porque mostra o quanto nós estamos em simbiose com a natureza. Como a gente tem um relógio biológico que é regulado, né, pela vida aí, pelos processos naturais aí da natureza. Então, o ciclo circadiano, ele vai falar tanto para a gente essa questão de dormir, acordar, como também ele já dá dicas para a gente do que a gente deve ou não comer, né? Então, quando a gente pensa na evolução, né, do homem, fica fácil da gente pensar de uma maneira lógica, né, sem buscar evidências científicas, algo tão assim, como isso acontecia no passado, quando não existia eletricidade, quando não existia, enfim, coisas eletrônicas, nada disso. Então, na época das cavernas, né, da pré-história, onde os recursos eram limitados e o máximo que se tinha era o fogo, essas pessoas se regulavam, né, e o metabolismo delas através das mudanças que iam acontecendo gradativamente ao longo do dia. E o nosso relógio, o relógio biológico, então, ele é regulado, né? Esse ciclo circadiano acontece nessa conversa, né, do nosso reloginho interno aí, do nosso corpo, com essa conversa com essa natureza, né? Então, esse ciclo circadiano, ele tem essa interação, e aí o sono é um dos elementos importantes quando a gente fala em ciclo circadiano, porque quando o dia começa a despertar, e não à toa, de repente, vocês podem até associar o exame de cortisol, que é colhido logo cedo. Por quê? Quando a gente começa a receber as primeiras incidências de luz do amanhecer, essa luz chega na nossa retina e aí tem toda uma conversa, né, da nossa visão com o nosso cérebro, com a área do nosso cérebro que produz hormônios, que vai começar a liberar o cortisol, porque está falando, olha, é dia, está na hora de acordar, esse horário não é hora de dormir. Olha que incrível como que essas coisas se conversam. Esse cortisol, então, ele aumenta. Aí você fala, nossa, mas eu já ouvi falar que o cortisol é o hormônio do estresse. Sim, ele vai, né, criar um estado de alerta para você acordar. Só que o cortisol é tão necessário como todos os outros hormônios, ele tem função. O problema é quando ele está, né, de uma maneira muito desregulada, né, que está muito além, né, da produção que deveria, ou muito aquém. Então, quando a gente está acordando, é necessário esse cortisol se elevar. Quando a gente se estressa, independente, né, de que situação é esse estressor, quando eu falo de estresse, eu não digo só do estresse de uma irritação, eu digo estresse de tudo que pode nos colocar em um estado de perigo ou de ameaça. Isso eu falo muito nos programas de mindfulness, quem já fez talvez lembre disso, mas tudo que possa ser ameaçador para a gente, seja real ou imaginado, vai gerar um estresse. Tudo que de alguma forma impacte na nossa integridade física gera estresse. Por exemplo, frio extremo gera um estresse para o corpo, né? E tudo isso vai acionar, então, esses mecanismos, né, que eu trouxe nessa leitura, né, da informação que eu recebo do externo ou do meu interno. Então, não é necessariamente só questões palpáveis e reais. Então, né, o frio, ele não é palpável, mas você consegue sentir o frio. Um leão à sua frente, é um perigo, né? Você fica estressado. Brigar com o teu chefe, é uma situação de perigo real, está acontecendo. A discussão com o familiar, você diante de um assalto. Todas as situações que possam, de repente, tirar você de uma zona de, não vou dizer nem de conforto, mas de tranquilidade, traz um certo tipo de estresse, tá? E isso também libera cortisol. Tá? O ponto é que, às vezes, a gente libera cortisol não só por esses perigos reais que ameaçam a nossa integridade física, como aqueles imaginados. Então, isso entra um pouquinho do mindfulness, quando a gente, por exemplo, começa a falar de estados depressivos, ansiosos, aonde eu fico lá ruminando eventos do passado que me trazem algum tipo de sofrimento, eu não consigo me desprender deles, ainda me impacta de sofrimento, ou
pensar muito lá na frente, né, pensando em situações catastróficas, das quais não aconteceram e talvez nem venham a acontecer. De repente, sei lá, comecei a imaginar, será que, né, daqui, sei lá, uma meia hora vai acontecer algo de ruim? Será que vai vir um vendaval e vai destruir a minha casa? Sei lá, né? Eu viajando aqui. Porque é isso que acontece, né? Uma mente ansiosa, ela tende a trazer muitas preocupações, e essas preocupações ainda não, né? Porque ela provavelmente não vai acontecer. Mas quando é uma preocupação que traz um assunto que é realmente iminente, que realmente tem um desfecho, né, próximo, aí tudo bem, ainda não aconteceu, mas é previsível que aconteça. Né? Então, quando a gente recebe uma ordem para a gente morasse num país que furacões conseguem ser, né, identificados antes. Então, a gente receberia um sinal de alerta e isso já nos prepararia e traria, né, essa preocupação, mesmo que ela não estivesse aqui, mas porque já tem uma informação, né, da meteorologia que vai preparar a gente para tomar uma ação. Então, a gente precisa entender um pouco essas questões para que vocês entendam que os níveis de estresse, de ansiedade, a própria depressão, esses estados psicológicos que podem vir a se tornar patológicos, eles também vão impactar no teu sono. Como eu disse, o cortisol é liberado funcionalmente para você despertar, para você acordar, para ficar em estado de alerta. Quando você precisa trabalhar, ele vai estar operando aí para que você fique mais alerta também. Só que o excesso dele já começa a ser um prejuízo. Tanto para a sua saúde, porque o excesso do cortisol ele começa a se tornar inflamatório, e aí pode ser, né, na saúde, tanto, né, no caso de trazer sintomas, então começar a trazer algum tipo de sinal de não tá legal aqui, uma dor, né, nas costas, às vezes, né, uma dor em alguma parte específica do corpo e você não sabe exatamente o que é, tensão, o ombro, enfim. E quando a gente não dá atenção para isso e não cuida disso, ou tenta remediar isso de alguma forma, se prevenir, ou enfim, isso começa a receber mais e mais dessas cargas, né, de cortisol e vai se inflamando mais, porque eu não tomo uma atitude para reparar esse evento, e isso sim pode um dia se tornar uma doença. Então, o caminho, é óbvio, não é só isso, né? Quando a gente fala em doença, tem outros fatores ambientais associados, tem genética, tem estilo de vida, tem alimentação, e também tem o sono, e também tem o estado emocional que gera estresse. Vocês precisam entender isso, porque tá tudo meio interligado, mas a gente precisa saber as causas das coisas para a gente olhar, peraí, eu percebo que eu tenho questões de estresse. A gente vai falar isso mais no próximo encontro, né? Onde eu vou entrar um pouco de mindfulness, comer emocional, e a gente tocar nesses assuntos. Mas eu preciso falar para vocês que esse cortisol, que faz a gente, né, despertar, ele também está, né, nesses processos, né, que são emocionais e na forma como eu lido com a vida. Então, eu trago isso para que vocês entendam que, de maneira funcional, ele vai estar ativado, né, quando a gente acorda, vai se manter, né, em níveis ok durante o dia, e conforme vai escurecendo e a gente vai recebendo menos luz, além dos outros fatores que vão cansando o nosso corpo e tudo mais, e o corpo precisa de descanso, né, não é só movimento. E quando vai chegando a noite, essa luz tende, na natureza, não ser como essa luz que está aqui na minha cara agora, né? Branca, eu imagino que na casa de vocês também. Apesar de ter a luz da lua aqui, né? Tá branca, ela está num ambiente onde está escuro e ela não traz esse impacto como essa luz aqui. E aí, quando a gente vai pensar lá né, nos momentos da pré-história, o que se tinha no máximo foi quando, né, teve a invenção do fogo, e a luz do fogo é uma luz diferente. Ela é uma luz mais avermelhada, mais amarelada, alaranjada. E essa luz é uma luz ideal mesmo para começar a entrar no processo, né, do sono. É diferente da luz branca, que ela ativa a sensação de dia. Essa luz mais vermelhinha, mais amarelada, ela já faz essa coisa do tipo, né, tá diminuindo a quantidade de luz e já está na hora de, né, produzir um outro hormônio, né? Então, vocês já devem ter ouvido falar da melatonina. É o hormônio do sono, que vai regular esse sono para que você possa dormir bem. Então, veja que isso, né, no natural,
é o caminho que vai regulando esse ciclo circadiano e esse reloginho biológico do sono. Então, como que acontecia lá atrás? Que já mostra para a gente como é o nosso natural. É acordar cedo e dormir cedo. Eu até conheço uma pessoa, um querido, ele trabalha com alguns trabalhos mais, né, holísticos, e uma metodologia chamada Mahalila, tá? Ela não tem nenhuma conotação científica, mas eu já fiz esse processo de autoconhecimento. E ele falava muito do 6 da manhã ou 6 da tarde, né? A importância, né, desses dois horários, que tem tudo a ver com isso, né? O ideal era que a gente dormisse 7 horas da noite, ninguém vai dormir 7 horas da noite aqui. Mas o mais cedo que puder seria o ideal. Então, eu estou trazendo essa introdução para vocês entenderem que a gente tem que cada vez mais voltar para o nosso natural. Né? Quanto mais ao nosso natural, da nossa natureza de ser, dessa simbiose com a natureza. Então, o que eu quero dizer com isso? Ter contato, mesmo que mínimo, dentro da cidade com a natureza. Pode ser ter um vasinho na sua casa de flor, mas o mais do que isso, né? É você ter contato com essa luz natural. Inclusive, essa luz que você recebe pela manhã, ela é muito importante. O sol é extremamente importante. A gente, né, com o sol, enfim, a gente está falando de vitamina D, a gente está falando de muita coisa que é importante, né? Inclusive essa questão, né, do nosso despertar, do nosso estado de alerta. Mas essa incidência de luz, ela é importante para a produção, né, desses hormônios e regulação biológica nossa também. Tá? Eu não vou adentrar tanto, mas depois eu posso mandar um materialzinho, se algum tiver interesse, né, de um aplicativo, inclusive, que consegue captar a quantidade de luz que está entrando, mas é importante que de manhã a gente esteja exposto ali uma meia hora, né, logo quando acorda, para que ative, né, toda essa química, né, que acontece do receber a luz. Essa luz matinal, ela vai ajudar a regular nosso sono à noite, tá? Então, tem uma maneira de medir essa quantidade de luz e saber se você recebeu o suficiente. Como eu sei que ninguém consegue, talvez, ficar meia hora, né, com a luz, o que eu recomendo é sempre que, quando você for tomar café da manhã, quando você acorda, né, abre já a casa, não deixa a casa escura, né? De manhã não é o lugar para ficar escuro. Eu sei que tem pessoas que gostam de ficar no escurinho, uma coisa mais introspectiva, mas não, abre a casa, deixa a luz entrar. Se possível, né, se você, pela manhã, toma um café da manhã em casa, né, tome seu café, né, num lugar onde tem a luz já, né, se manifestando. Se possível, acorde com o sol nascendo, né, é lindo também, é um espetáculo, e aí a gente traz mindfulness para contemplar o que está disponível, porque às vezes a gente está vendo só desgraça na vida e está acontecendo só perrengue, e a gente pode parar alguns instantes para contemplar, né, a natureza falando, olha, aqui está tudo bem, este agora está tudo bem. Olha um pouquinho para cá e vem ver né, essa magia que acontece aí no céu. E, então, assim, quando a gente recebe essa luz, ajuda a regular nosso sono à noite e também começa a regular, né, os nossos hormônios durante o dia. E à noite, tentar, então, deixar com que o ambiente tenha uma luz diferenciada, que é os pontos que eu vou trazer aqui. Eu só vou ver aqui no chat que mandaram. Ah, tudo bem, Dani, fica tranquila, vai estar gravado, estou gravando, tá? Fica tranquila. Então, eu trago isso para que vocês entendam, né, um pouco dessa fisiologia do sono, do nosso corpo, como, né, interage com tudo isso. Então, assim, o que a gente pode fazer para melhorar o nosso sono? Tentar fazer uma higiene do sono. Ai, mas eu trabalho à noite, eu sou mãe, né, acordo muito. Vocês são exceções, são situações que vocês vão ter que tentar, de outras maneiras, trazer um estilo de vida mais saudável, seja alimentação, exercício físico, descanso, boas relações, tentar manter a mente ativa, para que esses outros pontos consigam, então, neutralizar a privação do sono, tá? Mas, como eu falei, o sono é o mais importante numa escala aí, né, de 1 a 10, ela tá ali, tipo, disparada a primeira, a coisa que a gente tem que dar mais prioridade. Então, primeiro é tentar ter uma rotina de sono, inclusive, né? Tentar ter uma hora para dormir e acordar. E conseguir, para quem, né, vive com outras pessoas, né, com a família e com crianças, ajudar com que esses horários se conversem, né? E as pessoas possam entrar no mesmo ritmo.
inclusive crianças. Porque não sei se vocês estão vendo, mas as crianças e adolescentes estão tendo muito problema de ansiedade, de depressão, de transtornos aí psiquiátricos, pelo excesso de estímulo de eletrônicos, pela privação do sono, e entre outras coisas, tá? Então, isso é importante. Então, tem que ter essa rotina mesmo, tentar criar um horário para dormir, um horário para acordar, e tentar, talvez, pensar em mecanismos para criar uma rotina e também um ritual, né, do sono, né? Que você, de repente, possa criar um ambiente favorável. Então, o que eu coloquei aqui, às vezes, fazer técnicas de respiração, uma respiração mais consciente, mais profunda. Só o fato de respirar mais profundo várias vezes já ativa o nosso sistema parasimpático, que é o sistema que nos coloca em estado de calma, que já vai deixando você mais tranquilo. As práticas de atenção plena de respiração, a prática do escaneamento corporal, que está aqui com o body scan, né? Então, o escaneamento para muita gente, para quem já fez mindfulness, sabe do que eu estou falando, para quem não fez, fica o convite para vir fazer o programa de mindfulness, mas o escaneamento corporal, ele é bem relaxante, e é quase para quem faz yoga, o savasana, né? Que é a postura lá do cadáver, onde você chega no final e relaxa o corpo. O escaneamento corporal não é exatamente uma prática de relaxamento, mas ela induz esse relaxamento. Também a gente entrar com chás calmantes, né? E aí também a gente pensar na meditação, né? De outras, né, origens, pode ser uma forma também. Em relação aos chás, né? Os chás aí que vocês podem pensar. Então, a gente pode pensar no chá de camomila, né? Que são mais acessíveis. O chá de erva doce, o chá de folha de maracujá. Ele é acessível, eu acredito, se você for em casas de chá, você acha o mulungu, né? Ele tem uma ação bem interessante. O valeriana, erva cidreira, enfim, esses chás tendem, né, deixar vocês mais tranquilinhas. Para quem tem ansiedade junto com a questão de insônia, algum impacto de sono, também tem um suco bem interessante, que é você pegar meia polpa, né, do maracujá e bater com a parte branca do alface. Pode ser o alface inteiro, né? Põe umas 2 folhinhas ali, meio maracujá, bate com água, e aí você vê que você capota, né? A parte branca do alface, ela é bem calmante, maracujá todo mundo sabe, né? No ator existe a maracujina. E aí são algumas estratégias naturais para que você já possa induzir esse sono, né? Para que você possa realmente tentar dormir um pouquinho mais relaxado, tá? Desligar os eletrônicos, porque, óbvio, a luz, né, do eletrônico é uma luz parecida com a luz da mãe. Não igual, gente, mas ela é muito branca. Essas luzes brancas são as piores. É recomendável, inclusive, nos quartos não terem essas luzes brancas, coloca mais as amarelas. Tem um modo, né, noturno do celular. Coloca, mas evite usar o celular muito próximo a dormir. Porque você já fica muito antenado, muito ligado. Assim, o celular desperta muito o nosso estado de alerta, ainda mais as redes sociais, né? Com os vídeos, o excesso de estímulo, ele não vai fazer você se desligar tanto e ajudar na produção do sono, né? Para você começar a relaxar, você tem que desligar um pouquinho as atividades cerebrais aí, no sentido de pensar, de ficar muito ativo, muito ligado. Então, se for assistir um filme bobinho, que precisa pensar muito, coisas mais relax. Não coloca nada que vai prender muito a sua atenção, que você vai ficar ligadão. A não ser que você está estudando para um concurso, que você tem alguma coisa que vai ser necessário, né? Tipo, pegar esse período para isso. Do contrário, né? Faça essa higiene do sono. Faça exercício regularmente, né? Evite a noite, se por acaso fazer exercício à noite, deixa mais agitado. Tem pessoas que falam, não, Ana, fazer exercício à noite para mim, meu, faz capotar, tá perfeito. Mas tenta fazer pela manhã, né? Ou à tarde, para quem de repente percebe que o corpo fica muito agitado, você fica agitado, tá? Questão da cafeína. Então, tudo que é a base de cafeína, evitar e tomar no máximo até 3 horas da tarde. Isso não quer dizer que até 3 horas da tarde você tem que consumir um monte de cafeína até as 3 horas, tá? A meia-vida, né, da cafeína, ou seja, o tempo que ela ainda se prolonga no nosso corpo após a gente consumi-la, às vezes chega aí de 5 a 8 horas. Ou seja, se eu tomei lá pelas 6 da manhã, né, o café, nem às 6, vou colocar meio-dia. Vai meio-dia que fica mais fácil a conta aqui, você não tem que pensar muito. Se for meio-dia, quer dizer, às 5 da tarde, às 8 da noite, está circulando cafeína ainda no seu corpo.
Então, tem pessoas que falam assim, nossa, Ana, mas eu tomo à noite e eu durmo tranquilamente. Você pode até dormir, o seu corpo está exausto, mas a ação da cafeína está acontecendo. E esse horário noturno, ela não tem que estar acontecendo. Porque ela começa a trabalhar, ela começa a impactar nos, né, nos mecanismos metabólicos que nesse período não tem que receber essa ativação. A hora do sono ela tem que ser relaxante, ela tem que ser um momento onde tem a reparação, né, esse repouso das funções metabólicas, do crescimento, né, de repente, né, se a gente ficar pensando em hipertrofia ou no processo de emagrecimento, porque ativa outras vias que têm relação, né, com hormônios que não devem, no caso o cortisol, estarem operando nessa hora, tá? Então, não é apenas. Vocês estão me escutando, gente? Se sim, só tenta mandar um joinha na tela. Apareceu aqui que minha internet está instável, mas eu acho que ok. Então, só tomem cuidado mesmo com todas as bebidas à base de cafeína. Então, o que que também tem ali, né? Além do café? A gente tem o chá verde, o chá mate, o chá preto. Se a gente for pensar também em outras bebidas, a gente tem energético. As variações do chá verde, né? A gente tem chá branco, enfim, chá vermelho. São, né, todos da base da mesma erva. E também é a Coca-Cola, tá? Então, cuidados, né? Os refrigerantes à base de cola tem a cafeína também. E sempre que tiver uma bebida diferenciada assim no mercado, dá uma olhada para ver se não tem cafeína, tá? Hoje tem muita coisa que o pessoal coloca cafeína, né? Estimulantes, então para fazer exercício, então toma cuidado. Paula, cerca de 5 a 8 horas, depende muito da quantidade que foi tomada, né? E de como o seu corpo metaboliza essa cafeína. Porque a cafeína, gente, ela é também uma coisa muito individual. Tem pessoas que são mais sensíveis à cafeína e tem outras pessoas que não. Pode tomar cafeína e parece que não está surtindo efeito. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu já sou muito condicionada à cafeína. Mas, por exemplo, quando eu estou em fases mais ansiosas, a cafeína ela já bate diferente para mim. Então, assim, tentar, para quem consome café, tomar, né, no máximo aí para quem sofre de ansiedade e tem impactos no sono, no máximo 2 xícaras pequenas. E a forma de preparo do café também impacta em quantidade de cafeína, se é expresso, é coado, enfim. Né? A gente depois até pode falar disso, eu fazer um materialzinho sobre isso. Mas o ponto tem impacto. Então, assim, cuidado na quantidade e não pensar que não é só cafeína. Então, se você toma cafeína, depois chá verde, não sei o quê, esses super cafés também tem uma quantidade alta de cafeína. Os termogênicos que o pessoal usa, eu não recomendo, porque termogênico, gente, não faz nada. É mais fácil pegar um café que você prepara, colocar uma canelinha ali para dar uma termogênese, porque isso daí é um tiquinho num processo de emagrecimento, não faz todo esse impacto que o pessoal acha, mas ele ajuda a dar uma disposição, tá? Depois do almoço, eu sempre tomo um café para dar para você trabalhar. Olha, você pode até tomar o café depois do almoço, Paulinha, porque, como eu falei, até as 3 horas da tarde. O que acontece? Essa minha vida que tem depois do café, ela não é na mesma proporção na hora que você ingeriu. O impacto é diferente, mas ela, como eu falei, ela ainda está, né, circulando. Você pode até tomar o café depois do almoço. Eu só recomendo que todo mundo que faça isso espere de meia hora a 40 minutos. Porque a cafeína também, ela prejudica a absorção de nutrientes. Então, cuidado com esse café na sequência. Agora, vocês podem, né, de repente, optar por chás. Chás digestivos, por exemplo, né? Um chá de gengibre é um chá bem legal para vocês consumirem, né, na sequência. Chá de hortelã também, que é bem bacana. Chá de funcho, que é o erva doce. Tem combinações de chás bem interessantes aí. Depois, eu tenho um material que eu sempre mando para os meus pacientes. No Liberte, eu disponibilizo, que é um materialzinho de chás. Tá? Depois me mandem um oi lá no grupo, que às vezes eu não lembro disso que eu estou falando para vocês. Para eu mandar para vocês. Lá já tem algumas dicas de chás, tá bom? Aí vocês podem optar por chás aí. Ou de repente começar realmente a diminuir o café e optar nas horas que é mais interessante incluir o café. Às vezes as pessoas tomam o café na sequência do comer do almoço, né, por a questão do sono, já está cansado. Então a gente precisa entender, aí teria que analisar pessoa por pessoa.
Mas, às vezes, até o que você come na hora do seu almoço pode trazer esse impacto de sono. É preciso ver como que está a sua insulina, se a pessoa é resistente à insulina, se tem alguma outra condição clínica que faz com que esse sono aconteça. Mas o que se come na hora do almoço, inclusive, pode fazer com que essa pessoa tenha sono numa sequência, tá? Pode reparar, principalmente quem, de repente, come alimentos com excesso, né, de refinados. Então, vamos pensar num baita prato de macarrão. Pode ser que você sinta esse sono na sequência, né? Porque esse excesso, né, de açúcar no sangue, ela vai ter um pico que vai te deixar ligadão, você vai ficar super, tipo, disposto, mas ele logo cai. Aí você precisa novamente estar colocando açúcar no corpo. Se você não coloca, você fica no estado mais letárgico, tá? Então, às vezes, tem que combinar bem o que vai colocar junto com esse macarrão para ajudar a não ter, né, essa oscilação de insulina, tá bom? Bom, também é importante dormir num ambiente totalmente escuro. Quando eu falo totalmente, gente, totalmente. Qualquer pequena luz que tem ali, celular que fica ali, né? Tipo, aí a luz fica surgindo. Mesmo que você tenha um sono pesado, essa captação de luz, ela chega, né, na gente. Então, a TV que tem aquele pontinho vermelho, se puder, tampa os pontinhos, com o negócio. Se você tiver o quarto que entra meia luz assim da janela, mesmo fechada, tenta usar aquela cortina blackout, enfim, tem que ficar breu. Essa é a condição ideal para que vocês durmam bem, tá? Você pode até começar a introduzir sua noite com uma luz um pouco mais vermelhada, mais amarelada, não tem problema. Mas na hora de dormir, deu total. Evitar sonecas, né, os cochilos durante o dia. Se isso acontecer, no máximo de 20 a 30 minutos, nem falo 30, tá? 20 minutos pós-almoço, que não interfere tanto no seu sono à noite. Porque se você dorme à tarde e tem sonos muito, né, longos, vai impactar no sono à noite. Você vai perder um pouco, né, da necessidade de dormir mais cedo e vai bagunçar todo o seu relógio biológico. É importante que vocês façam refeições leves à noite. E é por isso que eu falei que o ciclo circadiano é lindo. Porque é o ciclo que regula a gente, que vai conversar com o nosso, né, relógio biológico. Então, a natureza também já fala para a gente, né, nessa conversa, que para dormir, a refeição precisa ser mais leve. Por quê? Porque o nosso metabolismo ele começa a agir diferente à noite. Ele não é tão ativo, ele continua funcionando, mas ele vai demandar energia para outras funções do corpo que não a digestão, né? Ele quer reparar ali, né? Então, ele vai fazer uma lavagem no seu cérebro, mesmo ele continuando pensando enquanto dorme, porque você vai estar sonhando, outras coisas vão estar acontecendo. Ele vai passar essa energia que costuma dar, né, ênfase na digestão para outras áreas, outras funções, para que esse corpo possa estar em equilíbrio, tá? Então, quando a gente come, existe também um gasto calórico para, né, digerir, para absorver esses nutrientes. O processo de digestão também consome energia. Tudo que quando a gente faz um cálculo, né, assim, um estimado de quantas calorias a pessoa precisa por dia para poder ficar viva e tal, também tem um fator que entra na conversa aí, que é esse fator aí, né, da digestão, tá? Então, a gente tem um gasto só para poder, né, digerir o alimento. Só que isso não deve acontecer em grande quantidade à noite, e principalmente com alimentos mais densos, aqueles que o processo de digestão ele precisa de mais tempo. Então, alguns alimentos, eles demoram mais para ser digeridos, né, absorvidos e tudo mais. Então, quais alimentos entram aí que, né, que tem um impacto maior? Então, a gente está falando principalmente de carnes, né, as proteínas, mas proteínas mais, assim que eu digo, mais densas, que tem mais gordura na sua constituição, ou seja, as carnes vermelhas, principalmente, né? Tem carne vermelha que é mais magra? Tem, né? Tem o patinho. Então, prefira esse tipo de carne se for comer à noite. Mas evitar realmente as carnes vermelhas ou as carnes que têm muita concentração de gordura. As gorduras, né? Então, cuidado com as gorduras, aquelas que a gente sabe que são mais, né, densas. Então, creme de leite, queijos, né, mais amarelos, que tem menos percentual de gordura, porque a gordura também é mais trabalhosa para ser digerida, né? E grandes quantidades de carboidratos, mais carboidratos industrializados, carboidratos que são, né, mais pesados para o nosso corpo processar, porque tem química, porque tem muito açúcar. Então, açúcar de adição, doces,
tá? Essas coisas à noite, elas têm que ser evitadas. Então, assim, é realmente tentar pensar numa alimentação mais natural, então pensar mais em vegetais. Se for colocar vegetais essa hora da noite, até prefiro que sejam cozidos, porque aí o cozimento vai ajudar também a digestão. Se for cru, fibra também, ela vai impactar um pouco né, na metabolização, na digestão, né, desses alimentos. E as refeições leves, né, a gente sabe o que é, né? Então, se puder, como eu falei, né, faz os legumes cozidinhos, pode até comer o arroz, feijão tranquilamente, comer as carnes magras, como eu falei, ou ovos, evitar, então, o creme de leite, manteiga, essas coisas que têm mais gordura. E, se for o caso, uma sopa, né? Também cai bem. Comer fontes de proteína, não, de carboidrato à noite é importante, mas carboidratos que têm mais associação com o nosso natural. Ou seja, o carboidrato que vem ali da batata, da mandioquinha, do inhame, do arroz, enfim, as raízes, né, de um modo geral, os tubérculos, na verdade. Pensar, se for o caso, até em fruta, né? A banana é bem interessante. Não precisa se empanturrar de comer milhões de bananas, gente. É assim, comer conforme fome e saciedade. Mas introduzir, né, um pouco de carboidrato ali nesse período da noite para também ajudar, né, na melhora da qualidade do seu sono, tá? Também tem impacto no sono. Evitar, eu já falei das sonecas, eu já falei da alimentação mais leve. Eu já falei também de se expor à luz natural pela manhã, que regula o seu sono à noite. Então, quando acordem, tentem ficar exposto ao trabalho, tenta, né, deixar essa luz entrar, evitem, né, ficar de óculos escuros logo pela manhã, deixe essa luz, né, chegar nos seus olhos. Não precisa ser o sol necessariamente, mesmo em dia nublado, existe a luz natural do dia. É essa que importa. Claro que o sol é melhor ainda, tá? Então, no final do dia, tenta manter essas luzes mais amarelas ou até mesmo vermelhas, tá bom? Eu já coloquei 2 vezes aqui, faça refeições leves. Agora que eu vi, gente. Não façam dietas restritivas de carboidratos, a não ser que acompanhados de um nutricionista para ter uma razão de incluir uma dieta assim, porque é uma questão clínica de saúde, porque essas dietas existem também por questões de saúde. Mas restringir carboidrato não é uma boa ideia, tá? Se você falar assim, Ana, mas eu quero restringir o carboidrato de alimentos industrializados, aí perfeito. Isso aí também não é uma coisa que eu vou falar para vocês, olha, gente, tem que fazer, mas seria ótimo se você pudesse evitar os alimentos industrializados, tá? Prefiro os alimentos mais próximos ao natural. Até mesmo se você comer um pãozinho, tenta preferir um mais integral, né? Enfim, não tenta, ainda mais assim, os que são industrializados, toma cuidado porque eles estão cheios de aditivos, conservantes. Então, pega aquele da padaria, que só tem farinha de trigo praticamente, água, fermento e sal, tá? Ou de fermentação natural, enfim. E evite, né, então, atividades que despertem a sua atenção. Leituras que são muito empolgantes. Às vezes você quer dormir, pega um livro chato, pega um livro assim que você começa a ler e você fala, meu Deus do céu, você dorme, né? Tem livro que faz isso com a gente. Cuidado com o WhatsApp, com as redes sociais, com filmes que te estimulam muito, séries que despertam essa atenção, tá bom? E evitar líquidos próximos a dormir também, para quem acorda muito à noite para fazer xixi. Então, assim, se você acorda à noite, faz o xixi, volta a dormir, sem prejuízo de ficar rolando na cama, não tem problema, tá? Pode acordar, fazer o xixi, voltar a dormir, que não vai impactar no seu sono. Agora, se você é aquela pessoa que acorda por conta de fazer xixi, depois demora 10 mil horas para dormir, aí já não é legal. Então, o que eu aconselho? 2 horas antes já começa a evitar a ingesta de líquido, tá? Não importa qual líquido. Quando acordar, para todo mundo, independente se faz xixi ou não, um copo de água, tá? Porque a gente perde, a gente não é que a gente perde, a gente está fazendo também ali o processo, né, da formação do xixi, mas é importante que vocês entendam que vocês ficam um período de jejum e o nosso corpo é quase tudo, né, depende de água, na verdade tudo. Então 80% praticamente da nossa formação é água. Então veja a importância. Então a gente tem que acordar e beber água, tá? Até beber água durante o dia é importante para regulação. Então, evite esses líquidos próximos, tá? Caso isso impacte, né, no acordar aí durante a noite, ficar muito tempo acordado. Se sofre de insônia, tem que investigar, caso você fazendo... Primeiro, tenta fazer higiene do sono. Tenta fazer tudo isso.
Se fez tudo isso ainda, você tem algum problema, né, para dormir, aí investigar, né, a parte emocional, né? Então, aí eu recomendo fazer um programa de mindfulness, fazer terapia, passava no psiquiatra para entender se é alguma falta de química, tá? Então, e a melatonina, que o pessoal fala tanto hoje, ela não é uma medicação que vai resolver a tua insônia, tá? Então, só um cuidado, assim, é só um parênteses aqui, porque às vezes as pessoas ficam meio encantadas achando que vai resolver todos os problemas. Ele pode até melhorar um pouco os sintomas, mas a causa do problema, né, que é, assim, o sono, ela não foi trabalhada. Então, lembra que a medicação trabalha sempre o sintoma e tentar amenizar o sintoma. Mas as causas da medicação dificilmente trata, tá? Então, busca a ajuda de profissionais, tenta, então, estabelecer aí um diálogo com a medicina, com a psicologia e com a nutrição, né? São profissionais de educação física, né? Que vão te ajudar aí a encontrar esse equilíbrio e aonde está gerando esse impacto. Então, se você sofre de ansiedade, se você sofre de depressão, na hora que você vai, se você anda muito estressado, na hora que você vai deitar, a sua cabeça tá a mil, né? Tá pensando em um monte de coisas, você não consegue se soltar desses pensamentos. Por isso que o mindfulness é importante. Vai te ajudar a se desprender desses pensamentos e voltar a atenção na sua respiração, no seu relaxamento, no seu corpo, e vai ativando as vias aí do sono, tá? Gente, ficou alguma dúvida do sono? Se tiver, podem perguntar no chat, tá? Acho que é importante que eu falei quase tudo que eu precisava falar do sono. Mas qualquer coisa que vocês, né, queiram me perguntar, sobre reposição do sono no fim de semana, né? Para quem trabalha, às vezes, em jornada noturna, plantão, alivia, mas não faz milagre, tá? Mas não vai recuperar, né, o prejuízo que é a privação do sono, tá bom? E essa má qualidade do sono também. A alimentação ajuda, como eu falei para vocês aí, tipo à noite, mas durante o dia também. Então, tem que ter uma alimentação mais natural. Alimentos ricos em triptofano são bons também, tá? Há dúvidas. Ah, Jai, sem dúvida, só triste, porque eu amo uma soneca longa no almoço. Já tenta diminuir, tá? Ah, e existe também, né, uma coisa que não tá aqui. A gente tem que dormir de 7 a 8 horas por noite, né, nós adultos. Essas horas mudam, né, conforme as fases, né? Então, a infância é de um jeito, a adolescência é outro, e os idosos são outros, tá? O sono do idoso é diferente, tem mais, né, ele é mais picotado, e eles tendem a dormir um pouquinho mais, acordar bem cedo. Lá no meu Instagram, eu tenho uma parte que é só sobre sono, e lá tem as faixas de horário. As crianças e adolescentes, eles têm que dormir muito. O adolescente, acho que é 14 horas, salvo, 12 a 14 horas, uma coisa assim. Por isso que eles dormem bastante. Então, deixa dormir, gente, porque esse processo do sono tem a ver com a questão do crescimento. Os hormônios de crescimento operam nesse horário. Por isso que é tão importante eles dormirem, porque eles estão produzindo loucamente ali, né, processos metabólicos para o crescimento. Então, isso, né, impacta, né, no crescimento desse adolescente, na formação de tudo, né? Então, só a título de curiosidade. Deixa eu ver se que mandaram aqui. A Jaiana, eu sinto que tenho hipersonia, excesso de sono. O que eu posso fazer para melhorar isso? Ainda mais investigada, Jai. Quantos anos você tem mesmo? Só para... Porque, assim, o excesso de sono também, gente, 21, você vai, considerado um pouco adolescente, adulto aí já, né? Para mim já é adulto. Assim, pode ter a ver com a alimentação que você tenha, pode ter com o seu estilo de vida, né? Um excesso de cansaço. Vê se isso é fadiga, se está muito cansada. Se for fadiga e está te fazendo dormir bastante, as causas podem ser muitas coisas. Fadiga pode vir de estresse, pode vir de deficiência nutricional, né? Enfim, então a gente teria que fazer uma investigação clínica e também fazer um rastreamento aí da parte do seu estilo de vida, né, da parte emocional também, tá? Mas esse excesso de sono é cansaço também, às vezes o corpo tá cansado, às vezes pode ser o excesso de sono, inclusive restrição, né, dietas muito restritivas em relação, tá? Pode ser bastante coisa. O importante era, né, buscar ajuda aí de profissionais para estar identificando. Inclusive, tem doenças, na verdade, distúrbios do sono, né?
Tem pessoas que sofrem de distúrbios do sono e tem institutos, inclusive, que só trabalham com sono, né? Então, para quem tem algum problema de sono, assim, que é grave, né? Então, tem tratamento, tá? Acho que eu falei tudo de sono. Se vocês tiverem alguma dúvida que não foi falada aqui, lembrar depois, pode mandar no grupo. Como eu falei, o que eu não falei, o que eu não sei, a gente vai pesquisar. E exercício físico, né? É a parte que eu gosto. Na verdade, sono também, eu gosto de dormir. Mas o exercício físico é para falar e reafirmar que sedentarismo não faz parte da nossa espécie. Na verdade, se a gente for pensar também, né, na evolução, nós éramos caçadores e coletores, eu até coloquei, né, no material de vocês, e aqui também tá. Recomendo muito vocês lerem o livro Sapiens, vai explicar um pouco essa questão da nossa evolução. E por sermos caçadores e coletores, assim, os estudos mostram que, na verdade, a gente começou como coletores, porque a gente não tinha recursos para caça. A gente só comia carne animal quando, de repente, o bicho estava morto ali, porque você não tinha como lutar com, sei lá, um leão. Tô falando leão, nem sei se era o leão o predador, né, do lado de trás. Provavelmente era um bicho bem diferente. E aí a gente precisa pensar que a alimentação com base em vegetais é a base de qualquer tipo de alimentação no mundo, de qualquer tipo de dieta. Vegetais, verduras, frutas, que é o que a gente coleta, é a base, gente. Isso daí tem que ter na vida de vocês, porque é isso que vai melhorar teu intestino, que vai trazer saúde, é fonte de vitaminas, minerais, dos macronutrientes também, que, né, as proteínas, gorduras, carboidratos também tem, né, no reino vegetal, em menor proporção, mas tem. Também ali tem um monte de compostos bioativos, né, os fitoquímicos, que têm ações anti-inflamatórias, antioxidantes, ou seja, isso tudo vai ajudar a desinflamar o seu corpo, a trazer menos impacto, né, da ação de radicais livres, que é tudo que estressa o nosso corpo e vai matando as nossas células, ou seja, ela tem uma repercussão, quando a gente fala antioxidante, da prevenção do envelhecimento precoce, né, de danos de doença. Então, é importante, né, essa alimentação à base ser assim. E aí os coletores, os caçadores foi na sequência quando a gente começou a desenvolver as armas e tudo mais, e começou a caça, a pesca e tudo mais. É bem legal ler esse livro. E por, né, de repente, pensar nesse momento da nossa história, que a gente precisava ir atrás disso, né? Então, os homens, né, a raça humana, ela não era uma população que ficava fixa, né? Ela vivia, né, andando para lá e para cá, né, em busca da comida e de locais seguros para, né, dormir, descansar e ter filhos e tudo mais. Mas eles eram nômades, né? Então estavam sempre aí andando por aí. E só com o advento depois da agricultura, e aí o livro fala bem, que ele foi, né, realmente parando e se colocando ali, criando, formando, né, a sociedade, as cidades e tal. Só que com esse movimento todo, então ele tinha que caminhar bastante, caminhava muito por dia, corria, tal, e se corria muito pelos alguns registros, né? Então isso mostra que a gente foi feito um movimento, a gente não foi feito para ficar parado. E essa história, ela tem, né, uma repercussão na nossa genética, porque a gente traz dessa ancestralidade esses genes do movimento, tá? Então, não pensar em movimento para emagrecer. Até porque quando a gente faz exercício, aumenta a nossa fome, vai aumentar, né, o gasto de energia. Mas também não é para falar, então já que aumenta, eu vou parar de fazer. Não. O exercício físico, ele vai, obviamente, quem quer emagrecer ajuda e vai trazer saúde, tá? A gente precisa, porque ele vai eliminar excessos, né, de coisas que a gente ingere na nossa alimentação, vai queimar gordura, vai trazer músculo. Músculo é sinônimo de saúde, gente, não é questão estética, né? É músculo que vai permitir que a sua velhice você possa pegar seus netos, que você possa ter autonomia, que você possa ter força, né, para pegar um garfo e comer, por exemplo. A gente tem que pensar sempre também no impacto da nossa vida na médio e longo prazo, tá bom? Bom, então geneticamente a gente foi feito para o movimento, só que a comodidade, a evolução, e no livro fala muito bem isso, esse excesso de, como posso dizer, fugiu a palavra aqui, mas esses recursos que hoje a gente tem, que foi tornando a nossa vida mais dentro de casa, ou seja, iFood, não ir mais no mercado, não ir mais no shopping, não sair para o parque,
próprio isolamento foi mostrando o quanto isso trouxe impacto, né? Quantas pessoas ganharam peso, adoeceram mais, né? Então, assim, o sedentarismo, né, e essas comodidades que foram trazendo facilidades para a gente, começou a impactar em doenças, em excesso de peso, na atrofia muscular, né, nessa questão, né, do impacto da mobilidade, da nossa funcionalidade. E os números são, assim, pavorosos, né? Fora a questão de saúde mental, porque exercício físico impacta absurdamente em saúde mental e emocional. Tem relação com o nosso humor, tem relação com a função do nosso intestino, que é o nosso segundo cérebro, que também produz neurotransmissores relacionados ao bem-estar, como serotonina, dopamina. Então, assim, nunca se viu tantos casos, né, de doenças crônicas não transmissíveis que são relacionadas ao estilo de vida, ou seja, alimentação e exercício físico, principalmente. Essas doenças estão, assim, disparadas e são as que mais matam hoje. Que doenças são essas? As doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão, AVC, né, que estão todas relacionadas com as cardiovasculares. Enfim, essas doenças crônicas não transmissíveis, elas têm, então, relação, e são inúmeras, tá? Eu vou começar até a fazer mais postagem em redes sociais para falar das doenças, com esse estilo de vida. Então, aí a obesidade, tá? Que muito se discute, algumas pessoas falam que não é doença, mas a obesidade, ela pode sim trazer doenças, e esse excesso de gordura, ela não é realmente boa, né? Não só em questão de saúde, às vezes você vai pegar uma pessoa que está obesa ou está com sobrepeso, e você fala, mas com os anos ela tudo ok. Só que a gente pensa só num critério e a gente não pensa em outro, que é a funcionalidade desse corpo, que é como esse corpo pode ser ágil em situações que ela está em perigo. Então, essa funcionalidade, né? Pensar sobre isso também. E, claro, em algum momento, esse excesso de gordura vai trazer um impacto na saúde dela. Porque o corpo inflamado, né, com excesso, porque a gordura é uma inflamação, é uma predisposição à doença, né? O processo de inflamação é o processo que inicia a doença. E dizer que mesmo que a gente faça academia 1 hora, a gente é muito sedentário, porque a gente passa o resto do dia às vezes sentado. Então, o que eu quero dizer com isso? Qualquer tipo de movimento, gente, limpar a casa, ir na padaria, em vez de ir de carro, às vezes é tipo um quarteirão, vai andando. Tudo que você puder andar mais, se você mora em prédio, tenta subir escada. Se você puder parar o seu carro mais distante, né, para quando vai no mercado, para andar mais. As pessoas às vezes querem parar perto e reclamam se para longe, falam, mas tem que andar. Até isso, as pessoas estão se tornando muito realmente assim sedentárias. Então, assim, 1 hora de exercício na academia é pouco comparado ao que a gente fazia lá atrás, o que os nossos avós faziam. Então, tenta fazer que o exercício físico é uma coisa. O exercício físico é aquele que vai ser criado, né? Então, uma combinação de exercícios de uma forma, né, toda sistematizada para um objetivo, para um fim. Então, você vai chegar lá na academia e falar assim, eu quero treino para emagrecimento, eu quero treino para definição, para hipertrofia, o crossfit eu quero com esse objetivo. Então, vai ser desenhado, né, movimentos de forma intencionada para aquele objetivo. Isso é exercício físico. Outra coisa é a atividade física, ou seja, são todos os movimentos que o seu corpo faz ao longo do dia que vão tirar do seu estado de repouso. Limpar uma casa, lavar uma louça, se deslocar para o seu trabalho andando, ou seja, tudo que te faz, né, mover o corpo, tá bom? Então, a atividade física, ela é válida. Então, façam, tá? É extremamente importante e tentar realmente se manter, né, nesse movimento de forma consciente, tá? E boa parte das doenças poderiam ser evitadas ou ter a sua remissão e até mesmo cura com a inclusão do exercício, tá? Principalmente quando a gente fala hoje em dia, né, nesse aumento de casos de diabetes do tipo 2, que tem a ver com o estilo de vida, resistência insulínica, doenças cardiovasculares, né, então pressão alta, enfim, dislipidemias, triglicérides, gordura no fígado, enfim, por aí vai, tá? E os outros impactos também, porque parece que não, mas o exercício físico tem relação direta com a nossa saúde mental e com neuroplasticidade. Aí entra a neurociência, ou seja, o seu cérebro ele é modulado, né, pelo exercício físico também, pela alimentação também, por aprender coisas novas. Ou seja, o que é ser efeito neuroplástico? Nosso cérebro ele é moldável
ele vai ele muda a sua estrutura conforme ele vai recebendo estímulos de fora. Essa neuroplasticidade pode ser tanto de forma positiva como negativa. Se o ambiente que eu vivo só me fornece coisas ruins, ou seja, se eu fumo, se eu sou sedentário, se eu me alimento mal, se eu sou uma pessoa que eu só brigo com as pessoas, que eu só vejo o lado negativo, isso tudo vai trazer neuroplasticidade no sentido negativo, vai atrofiar áreas que vão fazer com que eu racionalize melhor isso, que eu tenha mais, né, recursos para lidar com as adversidades, mais resiliência, mais criatividade, mais facilidade em aprender as coisas. Uma pessoa que vai ter sempre um olhar mais otimista, não necessariamente é uma pessoa, né, toda hora paz e amor, ela vai lidar com situações difíceis também, mas essa pessoa que tem esse mundo que seria mais não saudável, talvez até antinatural a gente poderia falar, ela vai ter esse impacto na estrutura do cérebro ser configurada de uma forma, né, mais negativa. Já quem faz exercício físico e tem um estilo de vida saudável e tem, né, tudo isso que eu falei até agora, de uma forma um pouco mais ativa na vida, vai ter impacto em quê? Vai ter impacto no humor, vai ter impacto no aprendizado, vai ter impacto na memória, na criatividade, na absorção de informação, você vai conseguir reter melhor aquela informação. Então, eu mesmo, às vezes eu coloco entre trabalho, estudo, um pouco de atividade física. Isso me ajuda a reter melhor as informações, além da prática da meditação, que também tem efeito neuroplástico de forma positiva, tá? Então, olha quanta coisa que o exercício físico pode proporcionar para vocês. Então, assim, gente, para mim também é outra coisa negociável. Nem que se for fazer uma caminhada, Ana, no máximo que você uma caminhada, vocês entenderem do impacto da caminhada. As pessoas acham que não faz nada, né? Assim, lê do engano, gente. A caminhada traz impacto, sim. Você pode fazer caminhadas, né? Tipo, caminhando mais rápido, depois mais lento, enfim. Mais fácil, tá? E, se possível, né? Com a natureza, vai ser melhor ainda. E para a gente fechar, né? Como incluir o exercício físico? Então, tenta, se você é uma pessoa que não consegue fazer sozinha, tenta frequentar lugares que tenham pessoas se exercitando, porque o ambiente, lembra, te influencia. Então, academias, clubes, parques, praças, você vai ficar mais motivado em ver outras pessoas, você vai ver o que elas estão fazendo e falar, nossa, essa pessoa me motiva, me inspira. As redes sociais, seguir perfis que não te coloquem para baixo, né? Você vê o corpo, eu nunca vou chegar nesse corpo, essa pessoa treina assim, eu nunca vou conseguir treinar dessa maneira, enfim. Então, pensar nisso também, tá? Porque pode ter influência de forma negativa, onde você opera, né, olhando para aquilo de uma forma muito disfuncional, tá? Faça exercícios com amigos, chama os amigos, né? Tem muitas pessoas que funcionam bem nessa pegada, você vai vendo as academias, o pessoal ali, né, nas aulas de ginástica ali, como zumba, jump, o pessoal super forma, né, grupos assim, o pessoal do CrossFit, que vira um time, as pessoas, né, vão muito para a interação social, até para fazer amizade, né? Uma dica para quem quer conhecer pessoas que estão na mesma pegada. Chamar a família junto, né? Então, se você é casado, namora, chama essa pessoa para treinar junto. Se você tem filhos, também leva para fazer exercício. É super importante colocar as crianças no esporte. Recomendo que todo mundo que puder coloque criança para fazer exercício, né? Esporte é extremamente importante, não só para a saúde deles, mas para eles entenderem a importância da disciplina. O esporte ele ensina muitas coisas, valores que vão ajudar ele na fase adulta em outros segmentos da vida, principalmente disciplina. Mas não só isso, o respeito. Se for ainda mais lutas, artes marciais, eles ensinam valores assim que a gente tenta ensinar na educação em casa, mas eles reforçam, né? Esse respeito, esse olhar para o outro, né? Porque quem vê a luta acha que é sair dando porrada, não, eles ensinam quando deve, né, tipo, usar disso, quando não, então é bem interessante. E fora que ajuda com que com essa criança, esse adolescente entenda do poder da alimentação. E conforme ele vai se engajando em esportes, a alimentação caminha lado a lado, então ele vai querer se alimentar melhor para ter mais desempenho. E também vale aí, né, qualquer movimento que, de repente, você goste e é uma brincadeira, né? Tipo, pular corda, dançar, limpar a casa, ir até a padaria. Coloca lá aqueles joguinhos que as crianças têm ali de videogame, que dança junto. Enfim, né, as opções são inúmeras, né? Coloca o YouTube, brinca com a criança, até brincar com criança é uma forma de você estar fazendo movimento, tá? E como eu falei, né, esporte cria disciplina e beneficia a saúde como um todo.
Talvez no começo, para quem tem mais dificuldade com o esporte, com o exercício, vai ter essa resistência, porque tiro do sedentarismo é uma zona de conforto. Eu não preciso me movimentar, não preciso fazer esforço. O grande ponto para tudo que a gente precisa se desenvolver é o esforço. Se eu quero chegar no objetivo, eu vou ter que sair da minha zona de conforto. E fazer esforço, a gente não gosta. A gente não gosta de aprender algo que vai tirar do que a gente já sabe. Então, assim, essa disciplina, ela justamente vai tirando a gente da nossa zona de conforto, até que chegue uma hora que de insistir, fazer, e tentar fazer isso de maneira mais amorosa, mais gentil, né? Não pensar assim, eu preciso emagrecer, exercício. Não, pense, não, eu vou fazer exercício porque o meu corpo se sente mais disposto, e com o corpo mais disposto eu consigo treinar com mais intensidade. E quem sabe eu posso até conseguir um resultado no meu corpo, né, que vai trazer um estético, porque isso vai me trazer disposição lá na frente. Pensar em outras coisas que vão ajudar você a chegar nesse objetivo. E até mesmo pensar, vai fazer com que eu consiga emagrecer, que eu possa chegar no corpo que eu sei que, né, é possível. Sabe, ser realista, inclusive, nas metas. Isso também vai te ajudar a ter a motivação, tá? Lembrar sempre do que é importante, né? Então, tenta trazer essa disciplina e também lembrar que nem todo dia vai ser tão prazeroso algum exercício que o professor vai colocar na academia. Que aquele exercício que ele colocou tem um objetivo. Às vezes vai ser um exercício que vai fortalecer seu joelho e você acha super chato de fazer, mas nem tudo que a gente vai fazer para chegar num sonho vai ser bom. A gente tem que tirar esse lado, então, um pouco do mimado, né? Achar que, de repente, só vou ter um trabalho legal e fazer coisas legais. Não. Tenho certeza que todo mundo que trabalha aqui tem alguma coisa que acha super chata, mas que é necessário para que a gente, né, possa, né, chegar lá no resultado final, tá? E aí, né, traz um baita impacto em saúde mental, já falei para vocês, tem inúmeros estudos e, assim, tem, assim, de monte mesmo, da associação do exercício físico com ansiedade e depressão. Então, se vocês sofrem com isso, quem passa por isso, nem que seja uma caminhada, né, faça. Faça pela manhã, se possível, que vai ter a luz natural, né, e faça em proximidade com a natureza, em parque, em locais que são mais arborizados, isso vai ajudar também, tá? E qualquer coisa também, para quem de repente precisa de uma motivação a mais, tem pessoas que a música estimula, né? Então, de repente, faz uma playlist que te anima, aquela música para cima, não vai colocar música para baixo, né, gente? Que sabe que vai te querer colocar, né, nesse nível de energia, de fazer, de se movimentar. As músicas que a gente dança geralmente são músicas para cima, né? Que fazem a gente gingar mais. E, por fim, né, pratique mindfulness, né? Então, preste atenção nos pensamentos que vão surgindo e vão te sabotando no processo. Às vezes você chega em casa e fala assim, quer saber, o sofá tá tão mais confortável, olha o conforto, a gente vai buscando sempre o conforto. E aquilo ali não é nem porque você não tá, né, com disposição física, mas é o pensamento que fica lá te falando, para que fazer exercício? Vamos ficar em casa hoje e comer, tipo, um monte de guloseima. Então, cuidado com esses pensamentos. Talvez eles são pensamentos já muito antigos que ficam sempre te sabotando no processo. E o mindfulness não só para observar os pensamentos, mas também para fazer o exercício de forma consciente. Né? Quanto mais presente no seu corpo, você vai começando a entender a sensação de disposição que vem no pós-exercício. Se você está fazendo o exercício executando de forma correta ou não, porque aí você vai sentir o músculo, vai sentir a parte do corpo que está se movimentando, a sensação até mesmo do esforço, né? Que é importante que a gente, ao reconhecer o esforço, a gente vai falando para a gente mesmo, nossa, olha esse esforço para fazer esse exercício, é difícil. E quando você fala assim, nossa, eu consegui fazer isso, você vai dando para você também um reforço que a gente fala que é positivo, né? Isso aí tem um olhar da psicologia, que a gente reforçar a nós mesmos de forma positiva vai estimular para que a gente faça mais. A gente parabeniza, né, e agradece esse esforço, né, e não exatamente o resultado. A gente não deve projetar muito o olhar para o resultado. Falar assim, ai, nossa, eu tenho que emagrecer logo. Não, você tem que falar assim, nossa, hoje eu consegui fazer uma corrida de 3 quilômetros, sendo que antes eu não conseguia nem fazer 1 quilômetro. São as pequenas vitórias e também o esforço para chegar nelas que você tem que trazer o reconhecimento. Essa dica vale, inclusive, para quem aí tem crianças e adolescentes, para sempre reconhecer o esforço delas e não o resultado, tá? Isso vai fazer com que ela não se frustre quando ela não alcançar o resultado e ela valorize o esforço, tá? É muito importante vocês valorizarem vocês o esforço, tá?
Não importa se são adultos agora e não tiveram isso na infância. Então, aquilo que você aprendeu lá atrás, de, ah, não, só pode tirar nota 10, não tirar você isso, aquilo, não. É o esforço do estudo, é o esforço, né, de tentar fazer um trabalho, o esforço de ir para academia, o esforço de tentar incluir alimentos mais saudáveis, e por aí vai. Perfeito, gente? Alguma dúvida? Alguma sugestão? Alguma, alguma coisa que, de repente, não ficou clara? Vai estar gravado, vocês vão poder assistir depois. Então, meninas, a Paula acabou de sair aqui, eu agradeço a presença de vocês, vai estar gravadinho, tudo bonitinho lá. E a semana que vem vai ser o último encontro, onde a gente vai falar de mindfulness, vai falar de neurociência um pouco, de comer emocional. Ali vai ser uma conversa mais para a gente entrar nessa parte, novamente, um pouco do comportamento, mas trazendo essa pegada, né, do comer emocional mais. Vai ser mais para a gente falar um pouquinho de emoções, e outras situações que impactam no comer e na relação com a comida, tá bom? Então é isso. Talvez eu possa colocar alguma outra coisa a mais, aí eu vou dar uma estudada. Mas aí me deem um feedback também depois no grupo, né? Se está faltando alguma coisa, se o que vocês tiveram, né, nessas semanas faltou algo. Eu estou pensando, inclusive, depois estender, e aí vai ter a segunda turma. Vocês entram também, vocês não vão pagar nada, vou colocá-las lá para a gente tentar trabalhar semana por semana a alimentação, né? Porque esse aqui é um primeiro, né? Então, assim, eu estava pensando, será que eu deveria colocar no começo, né? Da gente já ir trabalhando a alimentação, fiquei com medo de ser muita informação, mas eu acho que pode dar certo, né? A gente ir criando, né, essa questão, apesar de eu ter mandado material para vocês, falando, ó, vamos evitar alimentos industrializados, tal, a gente realmente, né, colocar isso de uma forma que as pessoas possam mesmo, né, tá colocando, postando no grupo, incentivando, tá? Então, assim, aquilo que eu falei da semana passada, então, se vocês têm receitas, se vocês fizeram alguma coisa com vegetais que ficou gostoso, que o pessoal tem mais, né, ranço com, né, alimentos assim, coloquem no grupo, né? Vai ajudar as meninas a olharem e falar, olha, isso aqui deve ficar bom, deixa eu fazer. Né? Que nem eu fiz hoje um vídeo falando de marmitas. Às vezes mostrar as marmitas que vocês estão fazendo e por aí vai. Tá bom? Então é isso, meninas. Um grande beijo para vocês. Uma boa noite. Se cuidem. Muito obrigada, Ana. Imagina, eu que agradeço já a presença de vocês. E a gente vai se falando. Tá bom? Beijão. Beijo. Bom restinho aí de semana e fim de semana para vocês. Tchau, tchau. Para vocês também.